Olá a todos, muito bom dia e antes de mais espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos ao Claranet Workplace Reset, a iniciativa Claranet, onde temos vindo a abordar aqui os temas mais relevantes e podemos dizer desejados para o alcance do workplace digital, um tema bastante quente e obviamente bastante procurado por todo o mercado. O meu nome é Rafael Sardinha, faço parte da Claranet Portugal e vou acompanhar-vos nesta viagem digital de 45 minutos, onde iremos abordar o tema específico Business Automation with Microsoft Power Platform. Dizer-vos também que esta iniciativa, para quem possa estar a assistir pela primeira vez, temos vindo a falar aqui de temas bastante relevantes, nomeadamente a questão do change management e como é que podemos ganhar produtividade a partir do Microsoft 365. Falamos também da questão do Microsoft Calling Plan, um tema bastante procurado ao longo deste ano. Falamos também da capacidade que temos através do WVD de melhorar todo o nosso workplace, mas também dos temas de segurança. E fechar, portanto, esta iniciativa, mais uma vez, que foca todos os pontos, que foca todos os temas do workplace digital, fechar com este ponto do business automation, fechar com este ponto da inovação, como é que as organizações estão a olhar para o tema, mas mais do que isto, e aquilo que será o nosso objetivo ao longo de toda esta sessão, perceber que como é que, a partir de diferentes indústrias, a partir de diferentes setores, mas até mais a partir de diferentes perfis de trabalho, como é que esta tecnologia nos vem de facto impactar. E diria eu, o tema é bom, é um facto, é uma verdade, mas não seria tão relevante se não tivesse comigo um fantástico painel para comentar e passar a sua experiência do dia a dia, mas também os desafios atuais das organizações. E, portanto, dar aqui as boas-vindas à Susana Paulino, diretora de Serviço de Formação e Certificação do IMT, Instituto da Mobilidade e dos Transportes, ao António Roque também, diretor da IT da Motengil Serviços Partilhados, dar também as boas-vindas ao Dr. Roberto Roncone, coordenador da Medicina Intensiva do Hospital São João, e ao Dr. Tiago Pereira, radiologista de intervenção do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia. E, por último, ao Pedro Pinto Lourenço, diretor da Unidade de Negócios de Soluções Empresariais da Microsoft, que nos vai, no final, fazer basicamente um apanhado e tentarmos perceber como é que, com a tecnologia Microsoft, e obviamente falando do Microsoft Power Platform, solucionamos toda esta procura e toda esta necessidade. Portanto, muito obrigado a todos pela vossa presença e pela vossa disponibilidade e vamos então avançar com a sessão. E decidimos hoje não só desafiar com um tema, como já fizemos até numa sessão muito semelhante no Building the Future, mas também lançar-vos aqui uma dinâmica algo diferente. E tal como dizia há pouco, o objetivo passa muito por perceber, a partir de diferentes perfis, ou tendo em conta diferentes perfis de trabalho, como é que a tecnologia realmente se enquadra e como é que vos ajuda no dia a dia. E, portanto, o desafio que vos lançava, obviamente, falar de toda esta experiência, falar de toda esta utilização, mas fazermos sempre um raciocínio comum e semelhante na passagem do conhecimento. E, portanto, garantirmos que cada um de nós foca primeiro o seu papel na organização e começar com uma frase simples como eu como, e portanto remetendo aqui para a função na organização. Segundo passo, qual o vosso desejo e aqui o objetivo de utilização da tecnologia e finalizar toda esta reflexão e passagem de experiência com o impacto desejado na organização, para que no final seja de facto possível nós termos um apanhado e percebermos como é que a tecnologia nos ajuda, independentemente dos perfis de trabalho. E, portanto, lançava então os dados para cima da mesa muito rapidamente. Obviamente, toda a discussão será com base na inovação e automação e muito foco na questão do low-code e no-code, a capacidade que os colaboradores, independentemente da sua maior ou menor capacidade tecnológica, têm aos dias de hoje de desenvolver estas soluções e tornar o workplace cada vez mais digital. Mas lançava 3 dados para cima da mesa. Um deles é, de facto, a procura pela automação. E um dado curioso, 69% do trabalho rotineiro, e aqui até com um foco nos managers, será totalmente automatizado em 2024. O segundo ponto é o desejo da mudança relativamente às competências e, portanto, há uma procura muito maior pelas competências tecnológicas, sociais e emocionais. E, por último, a capacidade de ação, que é talvez o ponto mais importante, que é a capacidade de ação que as organizações têm para avançar. E um dado interessante, 78% das empresas atualmente já têm uma iniciativa ou já estão a encarar de alguma forma a automação.
e a inovação. Mas passava então a palavra para vocês, o ponto importante, e deixando esta pergunta e dando voz até à Susana. Começaríamos pela Susana. Bem-vinda, Susana, do IMT, que representa aqui o Instituto de Mobilidade e Transporte, e que nos dará certamente uma noção de escala e inovação junto do cidadão. Portanto, Susana, eu aproveitava para perguntar qual o impacto de todo este type tecnológico, como é que isto vai impactar o vosso local de trabalho, e finalizar, obviamente, qual a vossa expectativa, qual o vosso desejo, qual é a visão para o futuro. Susana, o microfone está desligado. Muito obrigada, Rafael, muito obrigada a todos, muito obrigada pelo convite que me endereçaram, obviamente extensível ao IMT. O desafio é dizer quem sou, o que eu gostaria, de forma é que poderia ou que nós podemos implementar. Na prática, para quem não conhece, falar sobre a responsabilidade de formação e certificação dirá pouco, mas aqui o meu trabalho é essencialmente na área, são muitas áreas muito grandes, que é cartas de condução, escolas de condução, exames de condução e também todos os títulos de certificação profissional na área dos transportes, e daí formação e certificação. O que é que nós gostaríamos? Nós gostaríamos efetivamente que poder implementar, e agora especificamente nesta parte de inovação e de tecnologia, implementar mais serviços online. Não só na minha área, isto é uma política estratégica do IMT, mas concretamente nesta área associada à condução e ao condutor, nas suas diversas vertentes. O que nós gostaríamos era que cada vez mais a relação que nós temos com o cidadão, que é o nosso cliente, seja desmaterializada, seja com um acesso rápido, fácil e que não envolva uma grande perda de tempo. Por outro lado, a questão de não só a facilidade no contacto, mas também a questão da decisão ser normalizada. Quando nós avançamos para processos desmaterializados, parametrizados, ainda por cima, quando estamos a falar de milhares ou mesmo milhões de destinatários, quando estamos a falar que as decisões estão desconcentradas e estão pelo país inteiro, quando nós implementamos estas soluções, nós normalizamos, nós conseguimos, de uma forma muito mais eficaz, assegurar que para a mesma situação a decisão é a mesma. Para nós isso é muito importante. Daí que, em termos daquilo que é a expectativa do IMT e concretamente em relação à área da condução, será sempre de continuarmos a desenvolver processos nesta perspectiva. A vantagem desta nova abordagem do Office 365 é que efetivamente podemos, sem grande peso e olhando para pequenos processos, não é pequenos processos no sentido de dimensão, mas pequenas áreas ou áreas específicas dentro de processos, e podemos aqui implementar soluções passo a passo que nos permitem obter ganhos significativos, quer em tempo, quer em produção, quer em decisão. O que é que eu quero dizer com isso? É que normalmente nós temos, ou pelo menos em organizações públicas, a implementação de aplicações informáticas de suporte não só levam muito tempo, têm especificações muito pesadas e quando finalmente estão prontas para serem implementadas, quase que já estão datadas. E isto tem acontecido nos últimos 15 anos. Claro que nós temos que ter critérios de segurança e de tratamento da informação e dos dados que são muito importantes. No entanto, não nos podemos esquecer que toda essa informação tem como suporte processos. E por isso, essa possibilidade de, no dia a dia, arranjar processos que gerem automatismos, que diminuam a intervenção das pessoas, mas
contando com as pessoas que façam o acompanhamento do estado do processo junto do cidadão, com envio de e-mails quando se muda um estado de um processo, existirem ferramentas que nos apoiem nesta perspectiva é um ganho fundamental. E, por outro lado, e para finalizar, penso que há aqui uma dimensão, enquanto aqui representante de um serviço público, que também não é indiferente, que é, nós falamos muito da proximidade com o nosso cliente, com o nosso cidadão, como um fator positivo. E sim, é um fator positivo, mas quando nós estamos perante a necessidade de tomar decisões que nem sempre vão de acordo com as expectativas do utilizador daquele serviço, porque para cada pedido pode haver um sim ou pode haver um não, este automatismo transmite uma credibilidade e retira uma subjetividade à decisão que nos agrada particularmente. Processos, mais uma vez, processos normalizados, rotinados, com contacto automático e de permanência com o cliente, permitem-nos uma segurança na decisão que para nós é fundamental. No final das contas, em termos do serviço prestado, o que todo o cidadão pretende, ou todo o nosso cliente pretende, é que, de uma forma rápida, simples, prática, consiga aceder aos nossos serviços, porque precisa deles, não tem alternativa, mas que isso não constitua um pesadelo ou uma situação difícil, e é essa experiência que nós, neste momento, estamos a ter com alguns processos e que pretendemos ampliar. Muito obrigada. Sem dúvida, obrigado nós, Susana, pela contribuição, e aqui dar ainda destaque, que temos aqui uns 20 segundos ainda relativamente à intervenção da Susana, mas dar destaque a 2 pontos importantes. Um é de facto que vocês contrariaram a tendência normal de utilização da utilização da automação e da inovação, iniciar internamente, isto é um processo normal nas organizações, mas mais do que isto, impactaram numa primeira fase o vosso utilizador final, e estamos a falar de uma escala com uma significância gigante. Portanto, os meus parabéns também pela vossa iniciativa e pela forma como estão a liderar todo este processo de inovação e de automação. Mas isto pode ser de facto diferente se pensarmos no setor privado. E para tentar perceber a resposta a esta questão, eu passaria a palavra ao António Roque. Bem-vindo, António, e pedia-te então para nos dares a tua visão relativamente à Motengil e, obviamente, a todo este tema de inovação e de automação, obviamente, começando pelo impacto e estratégias que estejam já a avançar do vosso lado e fechando mais uma vez, e tal como a intervenção da Susana, com toda a expectativa de experiência. Ok. Olá, Rafael. Antes de mais, bom dia a todos. Como disse a Susana, obrigado pelo convite. É com todo o prazer que estou aqui em representação da Motengil e para contar aqui a nossa história. Eu acho que vou contar um pouco aquilo que se passou aqui na Motengil, em todo este processo. Nós temos vindo a caminhar com a Microsoft já em vários processos de adoção de outros produtos. E com a Power Platform foi uma história muito, muito interessante. Nós não estamos há muito tempo, estamos há mais ou menos há um ano a trabalhar com isto. Na verdade, tudo se inicia sempre com o licenciamento que nós temos adquirido, ou seja, nós já tínhamos licenciamento, simplesmente não estávamos a usar a plataforma. Então a ideia é maximizar os recursos que nós já temos disponíveis para fomentar aqui a inovação. E a Motengil, como todos os grandes grupos, com várias empresas, com vários interlocutores, carece sempre da capacidade de nós conseguirmos responder de forma ágil aos pedidos das áreas todas. Porque, na verdade, a inovação ainda é vista de uma forma muito central, ou seja, as áreas sentem necessidade de vir aos departamentos de inovação, ou de TI das empresas, sistemas de informação, a solicitar os seus pedidos, e depois há todo um processo de envolvimento, e isso, como disse também a Susana, atrasa muito, geralmente há demora na entrega, e as coisas são complicadas. Então, o que é que nós tentamos fazer com isto? Primeiro, um tema muito importante é a questão do governance. Apesar de nós queremos delegar esta inovação para os departamentos, criamos um departamento de inovação que tinha como objetivo não só desenvolver para as empresas e para os interlocutores intermédios, mas também fomentar e organizar as iniciativas que surgiram. Depois disso, delegámos acesso, aí deixámos que as pessoas com formação começassem a trabalhar na plataforma.
seja, as iniciativas começaram a vir dos departamentos da própria empresa. E departamentos são esses. Como em todas as empresas e grandes grupos, nós temos pessoas competentes, pessoas com muita vontade de aprender, também é uma coisa fantástica, espalhadas por toda a empresa. Então, com esta delegação que nós fizemos da plataforma, começámos a ter resultados. Começámos a ver o que é que vinha, o que estava a ser desenvolvido. E percebemos que estavam a chegar, de facto, coisas muitíssimo bem feitas e muito interessantes. Ou seja, e pessoas e departamentos que tinham necessidades internas, em vez de terem que colocar estes pedidos ao TI, simplesmente coordenaram com o Departamento de Inovação a estratégia do governo, para que, em termos de segurança e confidencialidade de informação, nada se perca. E as plataformas desenvolvidas foram muito interessantes. Eu vou dar aqui alguns exemplos de coisas feitas por departamentos externos ao TI, que ilustram bem o que é feito. Por exemplo, temos aqui dentro da Mota-Engil Engenharia e Construção de Portugal, temos o Departamento de Manutenção de Viaturas, ligeiras e pesadas. Por eles próprios, apenas com o governo nosso, desenvolveram toda uma aplicação para a gestão de gruas e aluguer de equipamentos para as obras. Ou seja, fora do processo tradicional que nós temos, com os nossos ERPs mais pesados, ou seja, com uma plataforma, no telemóvel, tiram fotografia à grua, fazem registro do tempo quando a grua é alocada a uma obra, fazem registro do tempo quando a grua sai da obra. Eles sozinhos fizeram esse processo. Depois também, no laboratório central... António, desculpa interromper, estamos a falar de pessoas que não têm de todo um background tecnológico, não é? Não, de longe. Estamos a falar de pessoas que não são de TI. Pessoas não são de TI. Esta é uma das grandes vantagens que eu vejo das plataformas, que é, ainda bem falas nisso, que é o facto de serem plataformas low-code, nós temos visto que o grau de aprendizagem é uma curva meteórica. As pessoas em muito pouco tempo são capazes de inovar, de fazer, de desenvolver de forma autónoma. E depois não só a componente de desenvolver, porque essa também é um problema dos projetos, que isto é transversal a todas as organizações, que é o TI lança software, lança produtos para os departamentos internos, mas depois os produtos têm que ser mantidos, porque há sempre novas necessidades, coisas a corrigir, coisas a acrescentar. Então, não só nós ganhamos no facto de delegar a inovação, e com isso aceleramos todo o processo de inovação, eles não têm que ficar à espera de um processo muito formal para poder internamente avançar com os produtos. Depois, como a plataforma é simples, na forma low-code, simples e rápida, eles em pouco tempo ficam capazes de desenvolver. E pronto, e tem sido isso. Tem sido muito interessante. Também já agora o projeto também tenho aqui para comentar. Até foi o primeiro que nós fizemos aqui. Começou aqui no Laboratório Central. Mais uma vez um projeto muito interessante. Este começou com o Teams. Ou seja, eles começaram com o Teams a tentar enviar informação de forma descentralizada para dentro da plataforma, para que todos pudessem começar a ver. Daí até trabalhar nas Power Platforms e começar a desenvolver aplicações para os ajudar nos processos deles, foi um tiro. Também vieram falar connosco, nós também apoiámos a nível de governance, a partir daí também ficaram autónomos a fazer as coisas e pronto. E em 2 meses tinha uma plataforma completamente feita de gestão de pessoas em obra, em que a pessoa chega à obra, dá o início da atividade, chega àquele projeto, diz que chegou, diz que saiu, automaticamente fizeram logo um conjunto de formulários, fazem o billing depois interno, enfim, todo um conjunto de coisas. Aí há pouco esqueci de comentar uma coisa, que é, não só este tema aqui da inovação fomenta a criação das aplicações, mas também fomenta a manutenção das mesmas. Ou seja, como eles são responsáveis por aquela aplicação, não só eles a fazem, como eles a melhoram. Ou seja, estes processos que eu vos contei são processos que eu vi há um par de meses atrás, mas eu tenho a certeza, pois já me pediram para ir lá ver, que agora esses processos já estão diferentes. Agora estamos a falar já em ferramentas de OCR para ler matrículas de viaturas e coisas como essas. E isto tudo... Ou seja, vão ganhando aqui uma maior complexidade, não é? Mas é engraçado perceber que de facto o percurso acaba por ser um bocado diferente do IMT, e aqui é exposto pela Susana, ou seja, muito mais orientado àquilo que é a Mota-Engil internamente. Mas, António, ainda temos aqui 30 segundos só para fazer uma outra pergunta que surge da tua intervenção. Vocês estão a dar cada vez mais liberdade aos vossos colaboradores a partir da tal equipa de inovação, não é? Ou seja, Sim. É o vosso objetivo que cada colaborador tenha a oportunidade de interagir com estas ferramentas? Sim. Eu não digo cada colaborador por si, porque isto é um grupo muito grande. E ao contrário do IMT, aqui a Mota-Engil nós não somos uma empresa, nós somos um conjunto de muitas empresas com muitas áreas.
Portanto, há muita gente competente, há muitas áreas que querem fazer e avançar com os processos. Ou seja, o objetivo não é que toda a gente tenha formação da área, mas toda a gente manifesta interesse nos processos e quando alguém vem a solicitar que queria modificar um processo interno, para nós já temos logo que analisar para esta plataforma. Se vimos que é uma coisa que pode ser feita por eles e eles têm vontade de o fazer, nós canalizamos. Caso não haja interesse da área em fazer esse projeto, nós centralmente assumimos e a equipa de inovação também desenvolve. Desenvolve para as áreas. E tem sido assim. Também está há um ano e tem sido muito, muito interessante. E acho que o que está feito é para ficar, que é uma coisa também... Isto não é uma... Como é que se diz? Não é uma brincadeira, não é uma coisa que veio para estar aqui, estar a falar durante um ano. E é algo... Não é uma moda passageira. Exatamente, e é algo que impacta aquilo que é o vosso dia-a-dia e o próprio processo. E não é uma moda, porque estes processos, todos os processos de inovação das empresas são todos muito, muito contínuos. Por isso é que eu disse, esses processos foram feitos por essas pessoas, não estão terminados. Exatamente. Ou seja, aquela wave está feita, mas eu sei que eles têm mais ideias e mais projetos. E depois em grupos muito grandes, essas ideias depois transformam-se do âmbito nacional para o âmbito internacional. Porque estes projetos feitos em Portugal já estão, neste momento, também a ser produzidos fora de Portugal, aos outros países. Porque depois estes departamentos internos que gerem os projetos, eles também são responsáveis por gerir equipas fora do país. E num grupo multinacional como o meu, isso é fantástico. Claro, sim, e vão escalando. António, muito obrigado pela contribuição. Obrigado. E agora aproveitava então para passar mais uma vez para o público e temos já connosco o Dr. Roberto Roncon, que basicamente é o responsável pela medicina de intervenção no São João. Dr. Roberto, aqui no caso das unidades hospitalares, a complexidade acaba por ser maior na maior parte dos casos, eu diria muito daquilo que é a imprevisibilidade do dia-a-dia e, portanto, é importante para nós também perceber a experiência, ou seja, como é que a tecnologia pode ajudar de facto estes contextos e de forma semelhante começar também pelo impacto e estratégias que possam já estar avançado do vosso lado, mas também finalizar com aquilo que é a expectativa, não é, da experiência final. Bem-vindo, Dr. Roberto. Está com o microfone desligado, Dr. Roberto. Ok. Muito bom dia a todos. Rafael, obrigado mais uma vez pelo convite e realmente para mim é uma honra participar neste painel em que estou, mais do que a ensinar, estou a aprender. E a aprender porquê? Porque nós, nos cuidados intensivos, eu sou coordenador da maior unidade de cuidados intensivos aqui do Hospital de São João, que é uma unidade, para terem uma ideia, durante a pandemia do Covid teve cerca de 40 camas de cuidados intensivos, é uma enormidade. E é uma enormidade, nomeadamente em termos de recursos humanos. Pronto, e eu acho que aqui o meu ponto de partida era um bocadinho este. As unidades de cuidados intensivos são diferentes dos outros locais do hospital, porque são locais que têm muito mais monitorização clínica. Os doentes estão muito mais monitorizados. Aliás, um dos benefícios, uma das mais-valias da permanência em cuidados intensivos dos doentes é exatamente estarem monitorizados continuamente. E, como vocês sabem, um dos principais custos diretos nos cuidados intensivos, cerca de 30% a 50%, radica nos recursos humanos médicos, recursos humanos de enfermagem e de assistentes operacionais. E uma unidade de cuidados intensivos, fruto da especificidade que tem e da complexidade dos doentes que trata, tem que funcionar num regime 24/7. Okay? Só que o problema é que a função pública não foi pensada 24/7, não é? Se fosse pensada 24/7, as repartições de finanças estavam abertas à noite, não é? Porque não estão. E, portanto, é sempre muito difícil projetar uma organização de trabalho em que funcione 24/7 e que permita, porque os doentes podem ser instáveis, quer de manhã, quer à tarde, quer à noite, quer ao fim de semana, quer em feriados, quer em dias úteis. Portanto, muito importante perceber esta dinâmica, que é uma dinâmica 24/7, mas que às vezes tem dificuldade em adaptar-se àquilo que é a rotina e a gestão de horários de todos estes profissionais envolvidos e que são enormes. Aliás, eu só percebi o número de profissionais de saúde que trabalham na minha unidade
quando um doente, pronto, que até é uma pessoa bastante conhecida, mas não interessa, ficou muito grato por ter um acidente de viação e passou aqui pela unidade e depois decidiu dar uma pequena lembrança a cada profissional de toda a unidade, pronto, e posso-vos dizer que eram cerca de 200 lembranças, portanto estamos a falar de muitas pessoas. E uma das ideias que eu acho que estes processos de automação, e eu gostaria também de trabalhar nesta área, e é algo em que estou já a pensar há algum tempo, mas obviamente que estas novas soluções, nomeadamente a Microsoft, podem representar uma grande mais-valia para o desenvolvimento do projeto, é nós conseguirmos, através destes elementos de monitorização contínua, que já estão, muitos deles já ligados em rede, estes sinais, esta monitorização já está ligada em rede, conseguir antecipar, em algumas horas, os eventos adversos. Eventos adversos que numa unidade de cuidados intensivos podem ser, por exemplo, uma paragem cardiorrespiratória, podem ser, por exemplo, uma extubação acidental, e se eu conseguir com algo, não precisa de ser com muito tempo, pode ser 1 ou 2 horas, se eu conseguir antecipar através da centralização de toda esta monitorização, se eu conseguir criar padrões de antecipação de eventos adversos, conseguiria adaptar melhor a necessidade de recursos humanos, sobretudo nos períodos em que há menos recursos humanos a trabalhar na unidade. Estou a falar do período noturno, dos fins de semana e dos feriados. Isto poderia representar uma revolução na organização de trabalho aqui da unidade, de uma forma que os próprios colaboradores podem interpretar como bondosa. Porquê? Porque as pessoas gostam de trabalhar, mas não querem ser escravos do trabalho. Ou seja, as pessoas também não querem estar na unidade quando não são necessárias. E aqui criava-se uma maior sintonia entre aquilo que é a carga de trabalho e os recursos humanos disponíveis. Nós, às vezes, na unidade temos noites que são noites muito, muito violentas, porque estão poucas pessoas na unidade, porque é o período noturno, mas os eventos adversos podem surgir durante a noite. Portanto, eu diria que isto implicaria a criação de um algoritmo que seguramente que não seria muito complicado, porque provavelmente exigiria um período inicial de aprendizagem do algoritmo, digamos assim, ou de desenvolvimento, em que eram registados os eventos adversos e havia uma tentativa de perceber quais eram as variáveis que conseguiam antecipar em 2, 3, 4, 5 horas estes eventos adversos. E, acima de tudo, era um algoritmo que, se funcionasse, tinha, já não estou a falar de um impacto na saúde dos doentes, mas um impacto económico brutal, porque isto podia ser depois também alvo de divulgação e de generalização, e tenho a certeza que todas as unidades de cuidados intensivos, um pouco por todo o mundo, agradeceriam esta possibilidade. E, portanto, obviamente que é um projeto como outro qualquer, que pode correr bem, pode correr mal, mas conto também com estas ferramentas da Microsoft para me ajudar no desenvolvimento do projeto. E, obviamente, serão muito úteis. Muito obrigado, Dr. Roberto, pela intervenção. E aqui, em jeito de resumo, antes de passarmos a palavra ao Pedro, que nos vai falar sobre a tecnologia e como é que suporta toda esta necessidade e todos estes contextos que vocês têm evidenciado. Ou seja, vimos através da Susana que realmente nos ajuda e traz um grande benefício na forma como nós interagimos com o cliente final, portanto, a grande transformação do IMT, diria eu. Por parte do António a representar aqui a Motengil, a forma como nos ajuda a descentralizar a inovação e, portanto, colaboradores que não têm de todo um background tecnológico ou que não fazem disto o seu dia-a-dia de trabalho, conseguem ajudar a evoluir o negócio Motengil através deste tipo de tecnologias. E agora, com o Dr. Roberto, se bem percebi, a própria gestão da capacidade que tem a ver com o departamento, tem a ver com a equipa, mas que é algo escalável ao Sistema Nacional de Saúde e que nos leva aqui a um último ponto que me estou a lembrar até da sessão que fizemos no Building the Future, que tem a ver com o principal objetivo de um médico, que é a capacidade de ter tempo para os seus utentes, não é? Que é o grande objetivo do Exatamente. Portanto, a utilização destas tecnologias nestes 3 contextos. Muito obrigado aos 3 pela intervenção. Já volto a vocês para a conclusão. Aproveitava então para passar a palavra ao Pedro Pinto Lourenço, que nos vai fazer basicamente uma conclusão, ou seja,
pegarem todas estas ideias, todos estes contextos, independentemente dos perfis de trabalho e setores, e explicar como é que a visão da Microsoft e a própria tecnologia em si do Power Platform nos ajuda a suportar tudo isto. Bem-vindo, Pedro. Bem, muito obrigado, Rafael. Muito obrigado à Claranet em particular. Queria também já agora aproveitar, cumprimentar os meus colegas de painel. Um cumprimento em particular também ao Dr. Roncon pelo trabalho inexcedível que tem feito enquanto médico, e acho que isso é um agradecimento pessoal, mas também um agradecimento enquanto Microsoft por tudo aquilo que tem feito por todos os portugueses e em particular por todos aqueles que têm passado pela sua unidade. Bem, então eu se calhar até começava aqui pela última intervenção do Dr. Roncon, em primeiro lugar dizer que aceitamos este desafio, teremos todo o gosto em trabalhar convosco nessa iniciativa. Obrigado. E sem dúvida que, obrigado a nós, doutor, pelo desafio, e sem dúvida dizer o seguinte, o doutor menciona uma das componentes mais importantes que nós, quando olhamos para a tecnologia, normalmente temos sempre, pelo menos, bastante cuidado relativamente a essa análise, que é a componente dos dados, a capacidade de recolher informação, analisar essa informação e tomar decisões sobre a informação que temos. E o que o doutor estava a pedir é, efetivamente, conseguir antecipar e gerir melhor a capacidade, de um hospital, e neste caso de um serviço em particular, e esse é, sem dúvida, um dos objetivos da tecnologia. No fundo, é melhorar aquilo que é a prestação dos serviços, neste caso na saúde, melhorar aquilo que é as tarefas que têm que ser feitas pelas melhores pessoas possíveis. E aqui toco noutros pontos que foram já aqui discutidos, quer pelo engenheiro António, quer pela doutora Susana, que foi toda a componente, quer da inovação, quer da automatização dos processos, quer da digitalização. E aqui, se calhar, um dos maiores pontos que nós sentimos enquanto Microsoft com a adoção da Power Platform tem muito que ver com a redução do gap semântico entre aquilo que são o conhecimento operacional, daquilo que é necessário para executar uma determinada tarefa, e aquilo que normalmente estava do lado do IT, ou seja, há uma redução efetiva deste gap semântico. Muitas vezes as áreas operacionais tentavam falar com o IT para explicar aquilo que são as suas necessidades e existia um gap nesta comunicação. E nós acreditamos que estas plataformas vêm colocar, se quisermos, nas palmas das mãos daquelas pessoas, e julgo que foi o António que disse há pouco, vários exemplos de pessoas internamente a utilizar de uma forma muito rápida a plataforma. E esse é, sem dúvida, um dos desígnios, que é democratizar o acesso a este tipo de plataformas. Nós costumamos dizer muito, democratizar o acesso à inteligência artificial, permitir às pessoas que com drag and drop, sem ser necessário saber fazer programação, poder fazer as suas próprias aplicações, desenhar aquilo que são os seus processos de negócio, digitalizar os processos e, acima de tudo, focarem-se naquilo onde adicionam valor. Acabar com aquilo que são tarefas repetitivas que podem ser robotizadas ou automatizadas e adicionar valor. E aqui ligo uma vez mais com aquilo que o Dr. Roncon falava há pouco, que é automatizar aquilo que é a recolha de informação, recolher essa informação e depois conseguir automatizar aquilo que são também os processos, que é fazer a automatização da gestão da capacidade, com base naquilo que é a informação que fomos recolhendo. Por isso dizer que nós, enquanto Microsoft, através da Power Platform, aquilo que pretendemos é, acima de tudo, disponibilizar uma plataforma que é simples, é intuitiva e que permita às organizações aumentar a sua agilidade operacional. Aumentar a agilidade operacional fazendo desenvolvimento em escala, ou seja, permitindo que pessoas que até aqui não faziam desenvolvimento aplicacional possam, com base naquilo que é o seu conhecimento de negócio e das operações que têm que fazer no seu dia-a-dia, com drag and drop, ou seja, com arrastar campos e arrastar, no fundo, aquilo que são os processos, permitir fazer aquilo que são, se calhar, resolver problemas que até aqui seriam mais complexos. Por isso, se quiserem, em termos de resumo, o que eu diria, acima de tudo, é, e até utilizando aqui também uma expressão que a Susana utilizou bastante, que é a questão do tempo. É
simplificar aquilo que são processos que até aqui estariam, se calhar, num nível de complexidade muito maior e que seria muito mais difícil de o fazer, simplificar democratizando o acesso a uma plataforma que permita a qualquer pessoa com conhecimento de negócio desenvolver as suas aplicações. E eu acho que isso é um bocadinho o resumo daquilo que aqui falámos, sendo certo que é difícil de fazer este resumo com as 3 áreas, mas tentar aqui, de alguma forma, eu não sei se já ultrapassei o meu tempo, Rafael, e peço desculpa por isso, não estava a olhar para o tempo, mas só dizer que acreditamos que é possível ter a inteligência artificial nas pontas dos dedos e utilizá-la de uma forma simples e intuitiva para que aumente a agilidade operacional das organizações. Obrigado, Pedro. Eu não quis interromper, ainda tínhamos aqui de facto 2 minutos, e obrigado pelo cuidado na gestão do tempo. Eu acho que é mesmo este último ponto, Pedro, que é a capacidade que todos nós temos, independentemente do maior ou menor conhecimento, independentemente daquilo que seja o nosso objetivo diário perante a organização, mas todos nós temos de facto a capacidade de utilizar a tecnologia e colocando aqui criatividade em cima e motivação para ajudar o negócio, temos de facto a capacidade de transformar, acho que é o grande resumo da Power Platform, é esta capacidade que nos dá. Eu gostaria só de deixar também aqui uma nota, porque nós estávamos de facto a contar com a presença do Dr. Tiago Pereira, radiologista de intervenção no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, mas que por motivos técnicos não se conseguiu juntar a nós, mas não querendo de todo deixar cair a participação e dar aqui uma nota que de facto o Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia já está também avançado na forma como está a olhar e a idealizar toda esta tecnologia, nomeadamente com a ajuda do Dr. Tiago Pereira, que tem até uma ideia de trabalho relativamente à forma como gerimos e procuramos os contactos dos serviços de urgência em todo o Sistema Nacional de Saúde, ou seja, aqui o ganho de velocidade na forma como acedemos à informação. E aproveitava então, mais uma vez agradecer a todos a vossa presença, mas pedir-vos ainda um último desafio, uma última intervenção muito rápida, para finalizarmos com uma frase de cada um de vocês, uma sugestão, uma ideia de visão, até para quem possa estar a ver, o que é que vocês recomendam que é o próximo passo sugerido para que de facto estas iniciativas de inovação e automação consigam arrancar nas organizações, independentemente do setor da indústria, ou seja, o que é que vocês sugeriam. Se calhar, Susana, daria a palavra outra vez e mantínhamos a mesma sequência. Muito obrigada. A minha sugestão é avançar, antes de mais. Ou seja, não ter medo de mudar pouco. Não considerar que não vale, considerar que não vale a pena mexer porque é muito pouco que se vai mexer, não funciona. Principalmente em grandes organizações, se nós queremos mudar tudo, basicamente não mudamos nada. E, portanto, a minha sugestão é não ter medo de seccionar processos, não ter medo de, dentro de um processo que envolve muita gente, começar por uma parte e depois ir desenvolvendo outra parte e depois outra parte, até a soma das partes ser o todo ou mais do que o todo. Este é, digamos, não propriamente um conselho, mas uma partilha da minha experiência. Outra parte que me parece importante e que é fundamental é que nesse processo de avançar, não avançar sozinho. Ou seja, não avançar só com a ideia que o dirigente ou quem está a dirigir um processo tem, ou que a própria direção da organização. Obviamente que isso é importante ter objetivos claros, mas ter a humildade de não é bem a humildade, é primeiro que tudo ter a capacidade de ouvir os outros e ter sim depois a humildade de mudar, ajustar, sempre com os destinatários que trabalham no processo, que também foi referido aqui neste fórum, que é extremamente importante olhar para quem está a trabalhar verdadeiramente com as situações e aproveitar a experiência e dar voz a essas pessoas, ou no início, ou no decurso, ou na revisitação. Essa, no fundo, é a minha partilha, mais que conselho. Obrigada.
Muito obrigado, Susana, pela intervenção. António, 30 segundos, que recomendação darias? Acho que a Susana já deu recomendações todas. Eu estou com ela em tudo o que ela disse. Acho que sim, acho que é preciso avançar. Para avançar, tipo, posso estar aqui, acho que nós fizemos, acho que o nosso caminho foi interessante. Avançar falando com as pessoas, ou seja, não dizendo que não, ou seja, falando com as pessoas, acho que é um passo importante, e diretamente ao negócio, a quem está de facto na frente a fazer as coisas, aos departamentos. Nós estamos à espera que eles venham cá. Ir lá perguntar o que é que eles precisam. Isso acho que é um tema muito importante. E depois, com isso, não tenho dúvidas que vão surgir iniciativas das próprias pessoas. Depois nós explicarmos o que é o projeto, eles obviamente vão querer participar, porque as pessoas gostam de ser autónomos, gostam de fazer, gostam de desenvolver. É isso que eu tenho sentido, é que as pessoas não têm resistência à mudança, as pessoas gostam de fazer as coisas. Quando é imposta a mudança é mais complicada. Quando são os próprios departamentos a querer mudar porque querem inovar, aí não temos sentido nenhuma resistência. Portanto, é fazer estes 2 passos e depois não esquecer uma componente muito importante. Faço-me a culpa em alguns processos no passado, noutras áreas. Reforço, neste caso aqui não aconteceu isso e acho que correu bem por isso também, que é em não descuidar o tema da governance e da segurança da informação e esse tipo de coisa. É importante que as pessoas tenham autonomia para fazer, mas tem que haver sempre alguém a controlar o que é feito. Porque é preciso perceber que quando nós queremos delegar isto em pessoas que não são técnicas, okay, as pessoas querem que aquilo funcione. Tipo, é everyone para tudo. Portanto, não pode ser assim. Tem que ter alguma sensibilização, alguma formação e a empresa está parada, como dizia a Susana, ninguém caminha sozinho depois. Eles vão caminhar, vão ter sempre aqui alguém, um mentor, alguém que está a coordenar o que eles fazem e que regularmente olha para o que foi feito, para o que foi feito, verifica se estão a ser cumpridas as regras que foram definidas inicialmente. Pronto, que é esse o meu conselho. Muita criatividade e muita responsabilidade também, sim, a acompanhar. São dois conceitos ambivalentes. Muito obrigado, António. Obrigado, Rafael. A sua conclusão. Mais de conclusão, dizer que aprendi muito com aquilo que foi dito aqui e para mim existem 2 ideias fortes, não é? Que é, primeiro, eu acho que uma das grandes virtualidades deste tipo de abordagem é ser bottom-up, e isso faz com que a adesão à mudança do processo seja muito maior, porque as pessoas sentem-se parte da mudança e a mudança não é imposta, e portanto isso em termos de gestão de recursos humanos faz, do meu ponto de vista, toda a diferença. Eu até estou na área da saúde, em que muitas vezes aparece uma aplicação nova e então nós médicos somos hipercríticos a dizer que aquilo nunca está de acordo com as nossas necessidades, que é de uma grande ineficiência. Agora, se os próprios profissionais fizerem parte desta mudança, obviamente que a adesão à mudança vai ser muito maior e, portanto, o ser bottom-up é muito melhor do que ser top-down. Portanto, é fantástico e acho que o que o António disse não posso estar mais de acordo. Em termos pessoais, numa pequena frase, no fundo, o que eu desejaria era tornar esta inteligência menos artificial. Ou seja, eu acho que nós temos que ter também o sentido prático de perceber que para esta inteligência ser menos artificial, ser mais tangível, devíamos preocupar-nos muito com aquilo que pode ser a quantificação dos ganhos. Porque nós, então na área da saúde, nós temos cada vez mais gastos em saúde, temos um aumento exponencial da despesa e, portanto, se nós não conseguirmos demonstrar que estas iniciativas permitem ganhos de eficiência e se não formos capazes de as quantificar, pois corremos o risco de ser mais uma boa intenção, mais um projeto e não conseguirmos andar para a frente. Por isso é que eu escolhi o tema dos recursos humanos, que os recursos humanos, em termos de gastos, correspondem a uma fatia muito significativa dos gastos num hospital, e então nos cuidados intensivos, que é intensivo em termos de laborais, não é? de força de trabalho, permitiria aos decisores dizer, não, eu tenho aqui uma solução que me pode permitir, antecipando aquilo que é um risco ou um evento adverso, se calhar consigo diminuir a força de trabalho nos períodos em que ela não é necessária e concentrá-la onde ela é necessária, com ganhos em saúde e com redução de custos. Portanto, uma win-win situation. E do meu ponto de vista, isto é absolutamente instrumental e se não for feito, corremos o risco de ter muitas iniciativas, mas que depois não ficam sedimentadas porque não é tangível o ganho, não é? E então na área da saúde, com os gastos a aumentarem de forma exponencial, acho que é um aspecto que devemos ter sempre em conta.
Muito obrigado, Dr. Roberto. E passaria então por último ao Pedro, de forma a concluirmos aqui a nossa sessão. Pedro, estamos prontos para estes desafios? Sim, eu acho que está provado que sim, não é? E até usando aqui um pouco o comentário da Susana, eu diria que é pensar em grande, mas começar pequeno, não é? Ou seja, começar com pequenos passos, com pequenas iniciativas, mas sem perder aquilo que é a visão do todo, mas não ter medo de começar. Eu acho que essa é a principal mensagem e eu acho que essa, diria que o desafio que eu deixo a todos os que nos estão a ouvir é que comecem, olhem para processos que estejam em papel, processos que ainda estejam de alguma forma muito manuais e que os possam fazer de uma forma digital. Olhem para atividades repetitivas nas organizações, possam ser automatizadas e, no fundo, deslocar os recursos para aquilo que são efetivamente importantes e garantir que trazem mais valor à organização possível, ao invés de estarem a fazer tarefas repetitivas. Por isso, eu diria que é pensar em grande e começar com pequenos passos. Muito obrigado, Rafael. Muito obrigado, muito obrigado a todos pela vossa participação. Foi de facto fantástico percebermos que diferentes perfis e aqui diferentes necessidades, mas que tudo culmina ou que tudo pode ser suportado pela tecnologia. Muito obrigado, em meu nome e também em nome da Claranet, pela vossa disponibilidade e pelo vosso tempo, e muito obrigado também a quem dedicou uma hora do seu dia para nos ouvir e para ouvir falar sobre este tema do Business Automation com Microsoft Power Platform. Muito obrigado a todos, continuem seguros e resto de uma boa semana. Obrigado. Muito obrigado a todos.